Maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu estar aqui, ó Pai, para aprender um pouco mais da Tua palavra, ó Pai. Para que o Seu nome, ó Pai, seja glorificado através das nossas vidas, ó Pai. Eu sei que ainda estamos engatinhando, ó Pai, estamos começando algo como isso, ó Pai, um projeto de fazer um trabalho mais longo, de estudo teológico, de estudo bíblico, ó Pai, além dos que a gente já tem na igreja, é claro, mas que o Senhor possa, ó Pai, nos edificar, nos estar conosco, ó Pai, trabalhar com as nossas vidas, ó Pai, para que nós saiamos daqui aprendendo um pouco mais de Ti, um pouco mais da Tua palavra, ó Pai, e que a nossa vida seja edificada através disso. Que nós possamos glorificar o Teu nome, ó Pai, e que cada pessoa aqui esteja voltada, ó Pai, não para meras causalidades, não aqui por estar simplesmente, mas para aprender um pouco mais de Ti, um pouco mais da Tua palavra. Abençoa cada um aqui, em especial o pastor Guilherme, o Pai que estará trazendo a palestra, e nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Queria louvar a Deus porque, através da mocidade, da UMP, o Senhor tem trazido um trabalho que tem sido novo para a nossa igreja, que é uma igreja jovem, é uma igreja relativamente jovem, mas que tem se desenvolvido através de um único propósito, que é estudar a palavra de Deus, o meio pelo qual ele se revela, e que nós possamos seguir assim. Uma das passagens mais belas, eu acho, da Bíblia é quando Jó fala que antes só conhecia de ouvir falar a Deus, mas agora ele enxerga de fato, os olhos veem. E por que isso? Se a gente pegar o contexto do livro de Jó, poucos capítulos antes, Deus havia se revelado. Deus aparece em um redemoinho para Jó e fala com Jó. Deus se revelou para ele. E agora ele o conhece de fato. Não só de ouvir falar, de que existe um Deus, de que ele foi criador e assim por diante. Mas porque Deus se revelou para ele. E a forma como Deus se revela para nós hoje, nada mais é do que a Bíblia. A palavra de Deus que foi dada para nós. E que nós possamos, então, valorizar programações como essas. Claro que existem outras programações que são boas, são relevantes para a nossa comunhão, mas programações como essas que são voltadas com um fim e um propósito claro. Estudar a revelação de Deus. Estudar Deus através da forma como Ele quis se revelar, que é através da sua palavra. Eu vou pedir para os irmãos ficarem de pé e abrir a Bíblia no Salmo 51. Nós vamos fazer a leitura em conjunto, de forma responsiva. Eu vou ler o versículo 1, os irmãos o 2, e assim nós leremos o capítulo inteiro do Salmo 51. Tá? Além disso, vai estar transliterado aqui em cima também, para quem preferir. Vamos lá. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo do... Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com
Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, e não o desprezarás, ó Deus. Faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Os irmãos podem se assentar. Eu acredito que seja, pelo menos conhecimento da maioria, o contexto pelo qual se passa o Salmo 51. Ele é um salmo escrito por Davi, após ele cometer provavelmente o principal pecado ali que é registrado na palavra de Deus da sua vida. E no momento em que Davi é confrontado pelo profeta e ele cai em si de que ele tem cometido um pecado grave, um pecado que tem corroído ele por dentro, que fala que enquanto ele não confessou esse pecado, os seus ossos doeram o seu corpo, ele vai sentindo no seu corpo as dores pelo pecado que ele cometeu. E a forma como Davi aqui nesse salmo quer mostrar que o arrependimento acontece, uma transformação, algo que sai de um estado ruim, um estado de inércia, em que ele não entende o pecado, para um estado em que ele passará para a consciência do seu pecado e arrependimento, nada mais é do que a transformação do seu coração. Nós da UMP estamos com o tema esse ano de guardar o seu coração, baseado no texto lá de Provérbios 3:24, que diz que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E o coração era uma figura central, especialmente no Antigo Testamento. É uma figura que tem se mostrado uma figura de transformação, de tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. E o pastor vai trazer hoje a palavra para a gente sobre como o coração é a figura da transformação, a figura da conversão, a figura de sair do coração de pedra para o coração de carne. E é essa figura que a gente encontra aqui nesse salmo, então, especialmente no versículo 10, quando ele fala de transformar o seu coração, que a gente encontra, então, de uma pessoa que saiu de um estado de pecado, de um estado de angústia, para um estado de transformação e arrependimento. Que nós possamos, então, guardar o nosso coração, estar focado nisso, e ter nas nossas vidas transformadas, através de uma transformação plena, interna, e não simplesmente algo externo que nós não temos a real intensidade que deveria ser. Os nossos irmãos vão trazer um louvor para a gente agora, e depois disso eu vou fazer mais uma oração e passar a palavra para o nosso pastor de hoje.
chamar o pastor aqui para frente, deixar ele se apresentar, mas eu quero orar por cima para a gente iniciar. Senhor Deus, grandioso, maravilhoso Pai, obrigado, Pai, pela vida do pastor, ó Pai, que o Senhor permitiu que estivesse aqui, ó Pai. Meia correria do dia a dia, família, igreja, para pastorear, ó Pai. Bom que ele teve um tempo para estar aqui conosco, ó Pai, para trazer uma palavra voltada de Ti, ó Pai, para as nossas vidas. Abençoa a vida dele, capacita ele, ó Pai, que o Senhor seja a bênção para ele. E que ele seja a bênção, Pai, nas nossas vidas, especialmente em sua igreja também, ó Pai, com o seu rebanho, ó Pai. Abençoa a vida dele, o guarde, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Podem se assentar. Graça e paz, igreja. Uma alegria estar aqui, ver alguns rostos conhecidos. Muito bom, muito bom. Agora que eu vi algumas pessoas aqui, voltando aqui o meu olhar para vocês. Louvado seja Deus por este momento. Agradeço o El pelo convite, pastor pela recepção. É uma alegria estar entre irmãos da família do Senhor. Então, eu estou em casa, na família de Deus. Isso é muito bom. Graças a Deus por isso. Meu nome é Guilherme. Sou pastor auxiliar, estou como pastor auxiliar na 6ª Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo, chamada Monte Moriá, ou Jardim Farina, ou 6ª Igreja. Tá? Nós somos do presbitério de Santo André, apesar de estarmos em São Bernardo. Sou auxiliar do pastor Orlando D'Amico, lá. Eu tenho 2 filhas, sou casado com a Daphne, é esquisito mesmo o nome dela, não tem problema. Tá? Temos 2 filhas, Sofia e Helena, uma de 7 e uma de 5. Lá em casa o negócio não é fácil, não. 7 e 5 anos, 2 mulheres, você imagina. Né? Mas é uma bênção, é muito bom. Estou como pastor na igreja auxiliar há 2 anos e meio, me formei em 2022 e desde então sou filho da casa lá. Né? Minha adolescência foi lá, enfim, trabalhei como músico prático por alguns anos e agora me dedico ao ministério. Também ainda dou aula de música em um colégio em São Bernardo, tenho um trabalho paralelo e ainda faço alguns trabalhos pontuais como músico em uma orquestra. Mas o ponto aqui vamos falar da palavra de Deus, isso interessa mais do que a minha vida, com certeza. Vamos lá. O ponto que eu quero trazer hoje aqui, que foi me passado, é guarde o seu coração. O coração como figura da integralidade da conversão. E essa imagem não foi à toa, tá, gente? Pô, já é um coração, pastor. Tem um cérebro aí, né? É isso mesmo, porque eu vou tratar um pouco disso. Qual é a visão, como já foi iniciado aqui pelo nosso irmão João, é isso? Qual é a visão hebraica e bíblica do coração? Então, essa imagem já dá um spoiler para você, já dá uma dica do que nós vamos tratar e como é que a conversão age no nosso ser interior por inteiro. E a figura que eu vou usar é justamente essa, o coração e a mente, para a gente entender um pouco isso. Bom, como introdução, aquilo que nós chamamos de conversão faz parte da doutrina da salvação. Quer ver como vocês sabem grego? Pastores sabem grego, tenho certeza, eu vou provar para você. Quem nasce em Salvador, na Bahia, é o quê? Soteropolitano. Olha aí, sotero é uma palavra grega, você nem sabia, né? Está sabendo agora. Já sabe grego. Soteriologia é o estudo da salvação. Então, a conversão está nesse estudo da salvação. Tá? Então, faz parte desse processo. E olha que interessante. Quando o Senhor converteu a sua vida, quando você foi convertido pelo Senhor, aconteceu algo em você. A teologia vai dividir isso, vai olhar para a Bíblia e vai dizer qual é o passo, quais foram os passos que isso aconteceu na tua vida, na tua história de vida. Geralmente, divide-se assim a teologia reformada ou a soteriologia, a aplicação da salvação na tua vida. Você foi chamado pelo Senhor, não sei onde você estava, se você ouviu o evangelho de alguém em algum lugar, aquilo impactou o seu coração. Isso é o chamado do Senhor. Em um chamado geral, que é a pregação, o Senhor te chamou eficazmente. Nesse chamado veio junto a regeneração, Ele te deu vida nova. Ele te deu um novo Gênesis, regeneração.
Você nasceu de novo, um novo nascimento. E qual foi a sua resposta a isso que ele fez? Ele te chamou e ele te deu vida. A tua resposta é: sim, eu quero. É o meu Senhor. Foi a conversão. A conversão, então, é a nossa resposta a isso. Na eternidade, o Senhor nos elegeu. No tempo, Cristo veio para conquistar a salvação e agora o Espírito aplica essa salvação aos eleitos. No seu tempo de vida foi um determinado dia. Talvez você não saiba, também não há problema nisso. Mas teve um determinado momento que você foi chamado por Deus e você creu. Essa tua resposta de crer já é o terceiro passo aí do processo da salvação. O crer é o que você faz em resposta ao novo nascimento que você recebeu, ao chamado que você recebeu de Deus. Então, fé está dentro da conversão. Tá? Isso é importante para a gente adentrar o nosso assunto bem fundamentados. Tá? Conversão, então, eu criei. Foi isso que você fez? Você só fez isso porque o Senhor te deu vida nova antes e te chamou. Eu costumo brincar com isso, ou ilustrar isso da seguinte maneira. Se eu aperto o interruptor, a luz acende. Mas a luz não acende se eu não apertar, certo? Acontece ao mesmo tempo, não é? Mas precisa de uma causa para a luz acender, correto? Qual foi a causa na tua vida para você falar, creio? Chamado e regeneração. Isso foi o interruptor. Quem aperta isso? Não é você. É só Deus que pode fazer isso. A tua resposta é, eu creio. A luz acendeu. Isso é conversão, que se divide em dois aspectos. Você se arrepende e você crê. A gente vai tratar disso e eu quero definir conversão para você com algumas básicas definições aqui, tá? Bom, olhando para a teologia em geral aí, de alguns teólogos importantes da nossa história, da teologia reformada, quais são as definições de conversão que nós podemos trazer aqui? Conversão é um ato consciente de uma pessoa regenerada. Lembra? O interruptor tem que ser acendido primeiro. Um ato consciente de uma pessoa regenerada, no qual ela se volta para Deus em arrependimento e fé. Você crê e se arrepende. É a manifestação externa do que aconteceu lá dentro. Você foi chamado e nascido de novo, a tua manifestação é eu creio e me arrependo. Tudo bem? Mais uma. Conversão é a nossa resposta espontânea ao chamado do Evangelho. Veja, o chamado vem antes. Pela qual sinceramente nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos confiança em Cristo para receber a salvação. Novamente, só atestando o que eu disse. Salvação é isso. Conversão é isso. É uma resposta nossa a um chamado, a uma nova vida que nós recebemos. Mais uma. O pastor Heber Campos. Conversão é a evidência e a manifestação externa da regeneração. É o final do novo nascimento. E ele ilustra da seguinte maneira. É o primeiro choro do bebê quando sai do ventre. É a resposta que damos a sermos gerados. O bebê não se gerou no útero, certo? Impossível, ele foi gerado. Assim como Deus fez em você. Deus te regenerou. Qual é a resposta que você dá? A conversão. Você só faz isso porque antes teve uma regeneração. E por fim, reverendo Leandro Lima, a conversão é a vontade do ser humano que se inclina para Deus em arrependimento e fé. Até aqui tudo bem com conversão? Lembra, eu me converti. Ok, você pode dizer isso, mas você não pode, como reformado, dizer eu quis e está tudo bem. Não dá. Você tem que dizer, alguém apertou o interruptor para que eu quisesse. Tudo bem? Esse apertar é regeneração e chamado eficaz. O Senhor mudou você e você responde a isso se convertendo, ou Ele converte você. Agora, já afunilando para o nosso tema, que é o coração, como aí o símbolo da conversão, da transformação, eu quero tratar a conversão como metanoia, porque eu vou tratar isso abrangendo o que o coração tem a ver. O que é metanoia? Já ouviu falar, talvez, desse termo, e talvez você já tenha visto alguém na rua assim, não com suas faculdades mentais muito bem, alguém que talvez tenha usado drogas. O que você fala? Ele é um noia, não é isso? O pessoal sabe grego, aqui não sabe. De novo, você está falando uma palavra grega de mente. Noi, nous em grego é mente. É de onde vem metanoia, é de onde vem o noia, é de onde vem isso. A mente dele está fora
do lugar que deve estar. Nous, em grego, é mente. Então, é uma palavra que nós usamos também, tá? Vem daí essa palavra meta, né, de transformação, de mudança, e nou de mente. Isso forma o termo metanoia, tá? Então, metanoia é uma mudança de mentalidade. Espera aí, pastor, é coração ou é mente? Alma. É mente e coração. Né? Tem até uma música do Guilherme Kerner, dos Vencedores, muito bonita, inclusive. Uma passagem lá em Filipenses 4 fala: mente e coração, todo o seu ser pode ser simbolizado por isso. E a conversão é exatamente isso. Tá? E como é que essa palavra metanoia aparece na Bíblia? Qual é a primeira vez que ela aparece? Claro, vai ser no Novo Testamento, que é um termo grego, e aparece nesses versículos assim, ó. Naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Que palavra está destacada aí? Arrependei-vos, não é? Essa palavra é metanoia. Ué, é arrepender ou é mudar a mente? É isso aí. Arrepender é mudar a mente, que é mudar o ser inteiro. Então o termo ali de João é metanoia, porque o reino de Deus chegou. Muda a mente. Arrependam-se, é mais traduzido como arrependam-se no Novo Testamento. Tá? Mais uma. Marcos 1,14, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, Jesus foi para o norte ali de Israel, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Metanoia. E creiam no evangelho. Arrependam-se e creiam no evangelho. Em Atos 3, o sermão, depois de ter curado um paralítico às portas do templo, Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Palavra ali para arrependimento é metanoia, mudança de mente. E por fim, aqui Atos 17, Paulo em Atenas, falando para gregos, muito bons filósofos ali, o pessoal da PhD de filosofia da USP, estava lá em Atenas e Paulo fala com eles. Paulo fala com eles. É curioso que nesse texto Paulo fala: Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Imagina falar para os caras PhD em filosofia. São ignorância, mas tudo bem. Ele fala assim: arrependam-se. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica os homens todos em toda parte que metanoia. Mudem de mente. Mudem a mente de vocês. Então, o chamado de Jesus, com o anúncio da chegada do reino de Deus, é que as pessoas mudem a forma de pensar, mudem a mentalidade. É preciso, então, haver uma mudança completa para que se entre no reino de Deus. Tá? Cuidado, o arrependimento aqui não pode ser confundido com remorso. Remorso é uma tristeza quando a gente tem que lidar com as consequências do pecado. Né? Todo mundo aqui sabe o que é isso, quem tem criança pequena, eu tenho duas, e sabe o que é um remorso. Porque teve o castigo, ela ficou, puxa vida, mas daqui a pouco faz tudo de novo. Né? Isso é remorso. No remorso não tem necessidade de mudar de mente, é apenas uma tristeza pela consequência. Tá? Na metanoia tem uma mudança completa do coração. E aí eu vou intercambiando esses termos, mente e coração. Muda a mente, muda o coração, é esse o ponto. É esse o cerne da conversão. Muda tudo. Aliás, tudo vem de um centro de comando. Se você mexer no centro de comando, você muda tudo. É essa a ideia. Na Bíblia, coração e mente aqui muda todo o centro de comando. Quem faz isso? É o Senhor. Mas há um chamado para isso. Arrependa-se. Mude. O Senhor mexe lá, onde você não pode mexer. Quando Ele mexe lá, você se arrepende e crê, você vive. Então, eu vou tratar metanoia, e é tratado assim nas Escrituras, como conversão. Sim, o que nós vimos de definição de conversão, eu vou chamar de metanoia. E não há problema nenhum. Então vamos lembrar, o tema aqui é o coração como símbolo da transformação radical da conversão. O coração como símbolo de uma metanoia, de uma mudança de mente. Olha que interessante, agora as figuras fazem sentido. O coração como símbolo de uma mudança de mente. É porque a gente não pode olhar para o coração como o nosso órgão cardíaco que bombeia sangue para o nosso corpo. Não podemos olhar assim. Porque é colocar no termo coração o que o Ocidente aqui acha que é coração. Simplesmente um termo da medicina. Não.
O autor, quando escreve coração, é isso. É você. 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 Você é o seu coração para ele. Tá? Então, perdão. A conversão é essa resposta humana ao chamado. Esse chamado vai continuar para sempre. Tá? O que metanoia, o que conversão não é? Vamos dar uma olhada aqui. Obrigado. Eu vi que tem água aí, só um lapso. Metanoia não é simplesmente mudança de comportamento. Por exemplo, alguém cometia um pecado e parou de cometer. Ah, pastor, eu fazia aquilo e não faço mais. Obrigado, irmão. Eu fazia isso e não faço mais. Eu vi aquilo e não veja mais. Isso é mudança de comportamento. Nós não podemos reduzir conversão a isso. É possível haver mudança de comportamento sem que haja conversão. Talvez você conheça pessoas que não são cristãos e pararam de, talvez, usar drogas. Né? Eu tive com um rapaz hoje lá no colégio em que eu dou aula, que falou, parei porque fazia mal. Ele mudou o comportamento, emagreci e tal. Ótimo. Isso não quer dizer que houve conversão. Agora, porque nós podemos mudar o nosso comportamento motivados por outras coisas. Talvez você tenha algum interesse em alguma coisa, vou mudar aqui. Né? Eu fui fazer um check-up esses dias, exame de sangue, tá? Check-up geral, o médico falou, tem uma genética aí, teu pai também é assim, então você vai ter que mudar um pouco a tua alimentação. Eu vou ter que mudar algum comportamento porque eu tenho um interesse em, sendo possível, se o Senhor assim quiser, acompanhar mais tempo as minhas filhas crescerem, servir mais o Senhor. Eu vou ter que mudar de comportamento alimentar se eu quiser algo. Então, um comportamento pode ser mudado por interesse. Agora, toda a metanoia envolve mudança de comportamento. De novo, nem toda mudança de comportamento é sinal de uma transformação, mas toda a metanoia deve sim gerar mudança de comportamento. Ok? Então, não é simplesmente mudar comportamento, que também não é uma metanoia ou uma conversão. Não é mudar de religião ou de crença. Né? Quando nós falamos de conversão, você fala, se converteu, né? Mudou de religião. Muitos, de fato, mudou de religião, mas não mudou de vida. A gente sabe disso. Né? É possível alguém ser membro de uma igreja, mas nunca ter passado por uma metanoia. É possível. E eu sou um exemplo disso. Eu vivi na igreja, cresci na igreja e vivi muitos anos sem ter sido transformado. Eu era um membro de uma igreja. Mas toda a metanoia produz mudança de crença. Aquilo que você crê muda. Então, só cuidado para não confundir as coisas. Né? Alguém que mudou o comportamento ou mudou a religião e entrou para a igreja, não necessariamente há uma conversão aí, há uma metanoia aí. O coração talvez não tenha sido alcançado, mas ele está demonstrando algo externamente apenas. Tudo bem até aqui? O que é metanoia, então? O que é conversão? O que isso tem a ver com o nosso coração? Né? Uma mudança de mente. Assim, eu coloquei isso como primeiro, porque a própria palavra nos traz isso. Né? É um arrependimento que envolve uma mudança radical na percepção que uma pessoa tem das coisas. Quando nós lemos o Salmo 51, Davi é um salmo de arrependimento. Tudo bem? Está claro. Davi expressa essa mudança de mente dele. Porque ele fala, eu conheço as minhas transgressões. Ele sabe de coisas. Ele tem conhecimento de algo e sabe que não é correto. A mente está envolvida num processo de metanoia. Né? Claro, nunca é limitada só ao intelecto. Porque o nosso coração, você inteiro, não é só um ser pensante. Não é. Tá? Por favor, não é. E talvez você cresceu ouvindo isso do seu professor de biologia, de ciências, que você é um homo sapiens, porque é só a diferença de você para um chimpanzé é que você pensa. Não. Por favor, que você é um racional. Pronto, você tem uma mente. Não se limita a isso. É reduzir muito o ser humano. Não é assim, não é assim que Deus chama o ser humano. Ele é a imagem de Deus. Tem muita coisa envolvida a isso. Mas é uma mudança de mente porque o intelecto está envolvido nisso. Mas há uma transformação em todo o ser. O que é você? Mente, emoções, vontade. Isso é você.
Tudo isso é envolvido numa conversão. E aqui eu estou pegando só o primeiro ponto, a mente. Já já eu vou tratar um pouco mais disso, tá? Então, você muda de direção. A sua mente entende que aquilo que eu achava certo não vejo mais. Aquilo que eu não gostava, agora eu passo a amar. Você tem mudanças de percepções da vida. A mente é transformada, então o teu olhar para as coisas é transformado, tá? Especialmente no que diz respeito a Deus. Se você veio de uma vida pregressa no mundão, assim, profundamente, infelizmente, mas às vezes tem pessoas assim, você sabe o que é mudar de mente. Aquilo que você amava, você hoje não ama. O pastor Paul Washer tem uma ilustração boa disso. Ele diz, imagina que você solta lá no começo da igreja um porco, um animal mesmo. E aqui tem um prato de picanha acebolada, no alho, assim, mal passada, eu gosto. Assim, ao ponto. E aqui tem uma lata de lixo de lavagem. Para onde o porco vai? Por quê? Porque é isso que ele é. Não é isso? Ele não está errado, é isso que ele é, nesse sentido. Agora, vamos supor que ele passe por uma metanoia, ele transforma-se em um ser humano. Ele vai olhar para aquilo e vai querer colocar para fora, porque, como assim? Isso que é uma metanoia na nossa vida. Quando você olha para o que Deus não gosta e fala, eu não gosto. Por quê? Porque a religião não deixa. Não, né? Não está fora de mim essa ordem, está dentro de mim agora. Os mandamentos estão lá no meu coração. Isso me faz mal agora. Não é como os fariseus, muitos deles que eram hipócritas, que viam simplesmente a regra da lei. Não pode, então não pode, não pode, não pode. Estou louco de vontade. Como eu amo, mas não pode, não pode. Percebe? É diferente uma metanoia. É você não amar mais do que você amava. É você ter o seu olhar transformado. Mas tem mais que isso. A tua arrogância, a tua autoconfiança, a tua independência são substituídas por humildade. Percebe que não é só a mente que muda, é você todo, é o teu coração que muda. É o teu coração que muda. Você agora se vê dependente. Antes você se viu um orgulhoso. Você agora se vê um dependente. O teu olhar muda porque você inteiro está mudado. Mas eu foquei aqui apenas na mente. Também é tristeza pelo pecado. Veja só, o Salmo 51 é um excelente exemplo de metanoia do coração mudado. Ele sabe do pecado e agora ele fala, pequei contra ti, restitui-me a alegria. Alguém que tem o coração transformado, agora lamenta pelo pecado e se entristece. Isso é esperado de nós, irmãos. Perfeição é impossível. Lamento pelo pecado é esperado de você. Eu lamento e procuro ser cada vez mais a imagem de Cristo, porque eu não sou mais um porco. Eu não sou mais quem eu era. Então eu lamento quando eu volto para a lavagem. Às vezes a gente vai voltar mesmo. Mas é esperado de nós arrependimento, metanoia, que o nosso coração está tão transformado que ele é o símbolo de uma transformação inteira nossa, tá? Metanoia, então, não é mente, mas também é uma tristeza. A emoção está envolvida. Entendimento que o pecado deve levar à tristeza. Ódio pelo pecado. Jeremias 3:25 diz assim, ouça bem, devíamos nos prostrar em nossa vergonha e deixar que a nossa desonra nos cubra, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e os nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não temos ouvido a voz do Senhor. Olha o que o profeta diz, eu queria me prostrar de vergonha. É isso que o pecado tem que nos trazer, porque você foi transformado, o teu coração é outro, tá? Parábola do publicano e pecador. O que o publicano, o publicano e o fariseu, perdão. O publicano, que é um traidor pelos judeus, diz, Senhor, tem misericórdia de mim. E o fariseu, ainda bem que eu não sou que nem ele. A tristeza pelo pecado deve te falar, Senhor, me perdoa. Meu Deus, Senhor, eu não sou assim, eu não quero isso para mim. Transforma cada dia mais. Então, é essa a ideia, tristeza pelo pecado. Não como Judas, mas como Pedro. Interessante isso, não é? Judas teve remorso. Ele se entristeceu pela consequência que isso gerou. Pedro se arrependeu de ter traído o nosso Senhor.
Metanoia também é uma consequência disso, é um reconhecimento pessoal e confissão de pecado, né? Ele reconhece que você não só se entristece, mas agora você reconhece o pecado e confessa. É importante isso. Muitas vezes a gente se entristece, mas não fala com Deus, né? Metanoia envolve sempre assumir o que nós fazemos de errado. Porque o nosso coração está incomodado, o nosso ser está incomodado, você está incomodado, né? Eu sei que a gente é rápido em dar desculpa, a gente é bom nisso, colocar a culpa no outro, mas também, quem não faria isso no meu lugar? Não, isso é resquício de Adão, né? Lá no Éden. Foi ela que o Senhor me deu, foi a serpente, para quem que eu vou falar? É isso, a gente quer o tempo todo colocar a culpa em alguém, mas como pecador a gente tem que olhar para a gente primeiro. Então, a metanoia, essa mudança de mente, a conversão, nos leva a reconhecer pecados, confessá-los, como Davi fez. Pequei contra ti. Tudo isso está no Salmo 51. Foi excelente a leitura que combinou. Glória a Deus por isso, o Senhor dirige esses caminhos. Tudo isso tem no Salmo 51. Eu conheço os meus pecados, restitui minha alegria, pequei contra ti somente, agora estou confessando. Salmo 51, tá? Como eu disse, a verdadeira metanoia, a conversão, não isenta você de pecar, mas é esperado que você tenha sensibilidade para com o pecado. E não um coração ou uma mente cauterizada. É por isso que a igreja é importante, irmãos. Muito importante. Hebreus, capítulo 13, a carta toda é uma exortação. Ei, congreguem. Sabe por quê? Quando você congrega, vocês se exortam uns aos outros. Quando vocês ouvem, sabe assim, você já levou um tapa na cara de um sermão assim? Pastor, isso aí foi para mim hoje. Precisava ouvir isso. É isso. Você ser na igreja, por meio da palavra, você ser exortado e falar, puxa vida, obrigado. Que disciplina que eu ouvi hoje. Precisava ouvir isso. É aqui. É isso mesmo. Metanoia olha o processo do coração transformado. A tua mente muda, eu vou colocar como sinônimo de coração, o teu ser interior é transformado, você se entristece, a tua emoção está envolvida, você reconhece, você se desvia. Olha a vontade aí envolvida. Lembra que eu falei? Quem é você? Mente, emoção e vontade. Está tudo aqui. Esse é o coração na Bíblia. Mente, emoção e vontade. Você se desvia. Agora você não só fica triste e reconhece, agora você quer ir para o outro lado. Na língua hebraica, agora voltando para o Antigo Testamento, arrepender vem de um termo que significa retornar, voltar atrás. É da ideia da conversão, né? Conversão proibida. Né? Você vê placa aí. Você não pode virar. Essa é a ideia. No hebraico é essa a ideia de virar, tornar para outro lado. Então, uma das indicações de evidência de que o teu coração foi transformado e você passou por uma conversão é quando você rejeita e se desvia do pecado. Sabe assim, se você não peca direito, mas se até o velho homem está lá, mas você está incomodado com aquilo, você não quer, você se evita, você se desvia. E tem que tomar cuidado com isso, porque por mais que alguém possa, na letra B, derramar lágrima pelo pecado, reconhecer que está pecando, muitas vezes falta o passo da letra D. A pessoa fica no pecado. Chora todo dia, reconhece, mas não se desvia. Então toma uma atitude de falar, peraí, não está dando, o que eu tenho que fazer? Pede ajuda, pastor, amigos, igreja. Eu estou chorando pelo pecado, eu estou reconhecendo que eu estou pecando, mas eu estou no mesmo lugar. Eu entro na escada rolante todo dia que me leva para o pecado, e eu estou lá, eu não saio, eu preciso sair disso. Isso faz parte de um coração transformado. Desviar-se do pecado. Tá? Por vezes nós repetimos pecados, né? Não temos vitória sobre eles por um longo tempo. Isso talvez pode significar um arrependimento superficial. Ainda não está como deveria estar. Mas também expõe, gente, uma realidade que nós nunca neste mundo teremos paz completa nesse sentido. A gente vai sempre lutar com o pecado. Eu luto com alguns pecados. Eu costumo brincar que depois que eu casei, eu descobri um monte de pecado em mim. Depois que eu fui pai, então, é pecado demais, gente.
que eu descubro a cada dia. Então eu tenho que me voltar e me arrepender e desviar. Agora, outros irmãos com mais idade que eu já passaram por esses pecados que eu estou passando. A luta deles é com outros pecados. Infelizmente, vai ter sempre ter luta com o pecado neste mundo. Então, você tornar a pecar não significa que você não é um crente. Você que já pensou isso, fala, eu não sou crente, não dá. Já pensou isso, né? Quem nunca? Não é possível. Todo dia ou toda semana, calma. Você precisa tomar atitudes, é claro, porque o teu coração mudou, é outro, você inteiro é outro. Você precisa de meios para se livrar disso, mas continue tentando. Cair em pecado não é sinal de que você não é um crente. Mas a verdadeira marca de um crente é a luta. A luta para se desviar. A tristeza, o reconhecimento. Tá? Tem alguns textos no Antigo Testamento que falam sobre isso. Por exemplo, vou citar só esse, eu trouxe mais alguns, eu vou citar só o primeiro. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos, aqui a ideia da voltar, muda a direção, a mim de todo o vosso coração. Qual é a ideia aqui? Você inteiro tem que se converter. É a tua mente, é a tua vontade, é a tua emoção. Tudo isso tem que voltar para outro lado. Percebe? Não é só, tudo bem, pastor, eu sei que eu estou errado. Gente, muita gente sabe que está errado. Mas falta a emoção. A pessoa sabe, mas não lamenta nada. Eu sei. O segundo passo, a pessoa sabe e lamenta, mas a vontade ainda não foi convertida, né? A ideia é essa. Claro que a conversão é inteira, tá, gente? Mas a gente tem o processo disso. Nem tudo vai como a gente queria. A ideia é, do coração na conversão eu sei, eu lamento e eu mudo. Isso é coração na conversão. Eu sei o que é errado, eu lamento por isso, eu pego outro caminho. Tá? Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Convertei-vos dos maus caminhos, mudem-se, voltem. Tá? Essa é a ideia aqui no texto hebraico. Letra E é a manifestação visível de uma transformação no seu centro de comando, seu coração. Tá? Como eu disse lá nas definições, a conversão é o bebê que chora, porque ele já foi gerado. Agora ele está chorando, ele está dando evidência de que ele nasceu. Isso é conversão. É um novo rumo. Você abandona conscientemente a antiga vida e se volta para uma vida com Deus. Isso é evidência externa. Ou seja, há uma necessária volta para Deus, em submissão. Você quer obedecer, porque você está dando frutos de que a tua raiz mudou, o teu coração mudou. Se o teu coração mudou, é esperado e vai acontecer, porque Deus é quem faz em nós. Se a raiz mudou, o fruto muda. Mas às vezes demora, né? Quantos anos está lutando com alguma coisa, com algum pecado? O fruto demora, porque neste mundo nós enfrentaremos dificuldades com o pecado. Por isso que a ordem é: orem, vigiem, congreguem. Tudo isso é força para abafar o pecado que ainda habita em nós. Tá? Então, metanoia completa, conversão completa, não se limita só a se arrepender e abandonar, mas agora dar frutos, manifestar visivelmente, converta-se ao Senhor. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, ele diz assim, ele está elogiando aqueles irmãos daquela igreja, e ele fala assim: convertendo-se ao Senhor, vocês deixaram os ídolos para servirem ao Deus vivo. Isso é uma evidência. Você dá evidências concretas de que o teu coração é outro. O fruto no caso dos Tessalonicenses eles abandonaram os ídolos. Lá em Éfeso, se você se lembra daquele tumulto que teve em Éfeso, o que eles fizeram? Pegaram os livros de magia, jogaram para queimar. E valia um dinheirão aquilo. Isso é evidência. Às vezes, na tua vida, pode ter uma evidência pequena, mas útil. É você colocar o teu computador na sala. É você tornar aquele perigo de pecado para que outras pessoas te ajudem. Fala, me ajuda nisso. Eu quero prestar conta para você. Isso é manifestação de mudança de coração.
Meu irmão, meu amigo, você que é próximo, homens com homens, geralmente eu recomendo isso. Me ajuda nisso, porque está difícil para mim. Eu quero prestar conta para você. Isso é uma evidência de transformação. Você quer se desviar. Isso é importante, tá? Então, voltar-se para Deus implica em obediência, necessariamente. Metanoia também é tanto uma mudança instantânea, acontece na tua conversão, você se arrepende e crê. Talvez você se lembre do dia da sua conversão, eu me lembro do dia, do momento, onde é que eu estava, e você, ali eu criei, me arrependi, foi assim, chocante para mim, pastor. Foi muito bom aquele dia. Aí você não se lembra, fala, pastor, eu cresci na igreja e sempre criei. Isso acontece também, Deus regenera pessoas que sempre estiveram na igreja e sempre criam. Não teve um dia assim, glória a Deus pela tua vida, você não passou pelo mundo mal. Às vezes fala assim, pastor, o que eu gosto mais de ouvir, assim, a conversão mais impactante é aquele que estava no mundão e veio. Gente, que pena para quem estava no mundão. Não é bom isso. Você ter vivido, quem viveu sabe, uma vida longe do Senhor. Glória a Deus, é bom você ter sido convertido, é claro, mas é melhor um testemunho de eu sempre fui do Senhor, desde quando eu me conheci, porque você não passou por algumas coisas que podem marcar a vida. Quem viveu no mundo profundamente tem marcas. Seria bom se não tivesse, porque a nossa mente guarda recordações disso, tá? Mas olha só, é tanto algo instantâneo, mas também é um processo. Sabe por quê? Porque muitas vezes na Bíblia, Deus fala assim, voltem-se a Deus, né? Arrependam-se. É um processo. A metanoia tem continuidade, a conversão tem continuidade, porque o teu coração está mudado, a fonte dessa tua transformação está mudada, só que o pecado habita. Então, o tempo todo converta-se, volte-se, vivam uma vida de arrependimento contínuo. Essa é a ideia. Deem frutos deem evidência de que você, de fato, foi transformado internamente. A evidência de que uma metanoia aconteceu na tua vida é que ela continua acontecendo. Isso é interessante, isso é bom. Você fala, pastor, olha, há 3 anos eu lutava contra isso, graças a Deus, o Senhor foi tirando isso de mim. Agora estou lutando com outras coisas. Isso é uma evidência de que continua. É um processo contínuo em outras áreas do seu ser. Como eu disse antes, conversão ou metanoia é composta de 2 elementos, fé e arrependimento, e isso foi transformado o seu coração, então você pôde crer e se arrepender. É isso, lembra do interruptor. Porque Deus transformou o seu centro de controle, você respondeu em fé e arrependimento. O que a teologia vai chamar de fé é o elemento positivo, que você vai em direção a, você se aproxima confiante. O arrependimento é o elemento negativo, não que seja ruim, mas que você deixa. Essa é a ideia. Você deixa algo. Você muda como você pensava. Essa é a ideia. Se afasta do pecado. Então a pessoa não apenas crê, mas descansa e se arrepende dos seus pecados. E ela é abrangente, porque envolve todo o ser do homem. Aqui é o meu último ponto, antes de ir para nossas aplicações. Tudo isso nos levou a... Quer dizer, então, que quando Deus nos converte, ou nos regenera, nos chama, a nossa conversão é em todo o nosso ser? Não é só na sua área, na sua gaveta de crença. Não. Isso é uma conversão falsa. Muitos religiosos por aí têm uma crença, não, eu sou convertido à religião tal, porque ele acredita daquela maneira, mas o ser inteiro não foi transformado. O último ponto é isso. A conversão é abrangente porque envolve todo o seu ser. Ou, em outras palavras, envolve o seu coração. Né? De tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dali procede. É o teu centro de controle. Então, lembre-se, conversão não pode ser reduzida a um aspecto da sua vida. Se o pré-requisito da conversão, lembra, é o interruptor, é a regeneração, é a implantação de vida no seu centro de controle que antes estava morto, que é o seu coração, então, como é que essa regeneração se manifesta? Se é o centro de controle, vai para todo o corpo. Vai para todas as faculdades da vida. Você passa a pensar diferente, agir diferente, sentir diferente.
todo o seu ser é mudado. O seu coração foi transformado. E aí, não lembrar. Intelecto, sua mente é iluminada, você entende o pecado como ele é, você entende Cristo como ele é. Há uma mudança de conceitos na sua vida. E veja, isso é importante eu falar aqui, porque muitas vezes eu falo assim, não é possível, o cara é crente e pensa assim. Tem um processo, lembra? Nem todos têm a mesma maturidade ou a tua maturidade cristã. Muitas vezes, coisas que, e os cristãos aqui podem falar, coisa que eu pensava no início da minha conversão, eu já mudei. Porque a nossa mente vai se renovando, você vai aprendendo mais, você vai estudando mais, vai lendo mais, vai sabendo, puxa, eu pensava isso, mesmo crente. O Espírito vai usando os meios para tornar a nossa mente cada vez mais a imagem de Cristo. Então, cuidado com os julgamentos precipitados. Às vezes é um novo na fé, que você está esperando tanto dele, que ele não tem isso para oferecer ainda. Mas você pode ser um discipulador dessa pessoa. Por que pensar assim está errado? Por causa disso, disso, disso. Discipulado na igreja. Igreja local, olha como é importante isso. Então, isso é o intelecto. Tá? Você entende o que Cristo fez por você na cruz. Você entende isso. E é preciso entender. É preciso, tem racionalidade nisso. Tem que ter um entendimento. Você não vai crer naquilo que você não entende. É preciso. Emoções. Lembra? Tristeza e aversão pelo pecado, alegria e júbilo porque Cristo te chamou. Então, as tuas emoções são mudadas. Olha como é você inteiro, o teu coração. E a vontade. Você passa a querer confessar, querer obedecer, abandonar, desviar-se. Não fica só no saber e chorar. Tem a ação, tem o fruto dessa conversão. E as imagens para isso, além do cérebro e coração, né, que a tua mente e coração, tudo está ligado aí para o escritor bíblico, é essa ideia, né, de um iceberg. Né, o que está por baixo ali é o que a transformação foi feita ali, embaixo. É a raiz da árvore, é o coração. Então lembre-se disso, se você sair daqui lembrando disso, você é mente, emoção e vontade. Tudo isso é mudado na conversão. Por isso que o coração na Bíblia é o símbolo da conversão. Voltem-se para mim de todo o coração. Você inteiro, o que você pensa, o que você sente, o que você quer fazer. Tá? Olha o que o Spurgeon disse sobre isso. Acautele-se, eu lhe rogo, de presumir que você é salvo. Uau! Se você confia de todo o coração, olha aí, em Jesus, então é salvo. Mas se você diz meramente, crê em Jesus, veja, a tua mente talvez pode, eu creio. Isso não salva. Se o seu coração foi renovado, se você odeia as coisas que antes amava, veja, o coração renovado, olha aí o centro. Você passa a odiar, sentimento, não é? Emoção, você odeia. Se você se arrependeu verdadeiramente, o que é isso? Vontade. Eu me arrependo. Se há uma completa mudança de mente em você, de novo, os três. Mente, emoção e vontade. Se você é nascido de novo, tem motivo para se alegrar. Mas se não há uma mudança vital, nenhuma devoção interior, se não há amor a Deus, nenhuma oração, nenhuma obra do Espírito, se não tem o fruto da árvore, não é? A confissão, eu sou salvo, é apenas uma afirmação ousada de seu próprio coração. Ele pode iludi-lo, mas não o livrará. É um alerta do Spurgeon, né? Eu sou salvo, peraí. Mente, vontade e emoção. Faz esse check-up. Você sabe o que Cristo fez por você? Você sabe o dano do pecado? Sei, isso não basta, mas isso tem que estar. Você sente tristeza pelo pecado, odeia e alegria por Cristo? Sinto. Isso não basta, mas tem que estar. Você quer se voltar para o Senhor em obediência? Você quer se desviar do pecado? Bem-vindo ao coração. Chegamos ao coração. Isso é conversão. Tá? Quando tem isso aí. Um rápido estudo de caso que é conhecido de vocês. Esse é Paulo. Eu não sei se ele era assim, tá? Como não é Jesus, a gente pode pôr. Eu não sei se ele era assim,
tá? Nós não temos imagem. Pode ser, Paulo do Google. Esse é o Paulo do Google, tá? Ele é um exemplo bíblico de quê? De metanoia, não é? Vamos pensar, vou ser rápido aqui para já encerrar. Ele dá 3 relatos de sua metanoia, de sua conversão, né? Lá em em Atos, Lucas escreve lá, e é Lucas escrevendo, é Lucas narrando, então aconteceu isso com Paulo. Só que em Atos 22 e 26 é o próprio Paulo falando da sua conversão. Sim, foi Lucas que escreveu também, mas é um discurso de Paulo. Em Atos 22 e Atos 26, é ele falando sobre a experiência que ele teve, tá? Qual que é a evidência de Paulo? Aquilo que eu amava, agora ele odeia. Aquilo que ele odiava, agora ele ama. Não foi assim? Ele perseguia crente. Ele odiava. Isso é uma mudança de mente completa, né? Em Gálatas 1, 23, ele fala assim: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que antes procurava destruir. Ele está relatando o que disseram dele. Imagina você na casa de Ananias, Paulo está aí. Não abre a porta não, o cara vai matar. Não, ele mudou. Ele mudou. O cara que matava, mudou. Tá? Então aquilo que ele considerava lucro, para ele é perda. Olha o que diz Filipenses 3, eu vou pôr aqui. Cuidado com os cães, Filipenses 3, 2 a 11. Cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Ele está alertando aqueles crentes de, tem gente chegando aí que é do diabo, está querendo enganar vocês. São falsos, não foram de fato convertidos. Porque nós é que somos a circuncisão. Quem? Nós que adoramos a Deus do Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Ele vai dizer que nós é que somos os verdadeiros convertidos de coração. A ideia aqui, a circuncisão é essa. Nós somos os verdadeiros circuncidados do coração. Quem? Nós que cremos em Cristo, adoramos a Deus pelo Espírito, não confiamos em nós mesmos. E aí ele vai trazer o passado dele. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Tipo assim, você quer saber, esses caras estão falando que são gente grande? Eu vou dizer quem era gente grande agora. Prepara aí. Fui circuncidado ao 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. E aí, alguém melhor que eu aí? Veja como ele está falando. Isso era eu. Se tem um currículo bom aqui, é o meu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Possivelmente jejuava o tanto que era para jejuar, dava as esmolas o tanto que tinha que dar, orava. Pensa num cara religioso. E aí ele vem com essa. Olha a metanoia. Mas o que para mim é lucro, isso é perda. Porque a minha mente mudou. Porque o meu coração mudou. Por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo. Esterco poderia ser também. Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, tomar parte nos sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Olha que texto, gente. Ele fala assim, você quer alguém que entendeu o que é a vida mesmo? O que é sucesso? O que é ser bem visto? Eu tinha tudo. Esterco. Porque Cristo é tudo para mim agora. Isso é mudança de mente. Completa. Ele mudou completamente a vida dele. E isso nos faz lembrar exatamente desse ponto, que o principal ponto da conversão aqui é você desistir de você mesmo. A metanoia é evidenciada, por fim, quando você renuncia a qualquer esperança de, por suas forças, você alcançar o favor de Deus. Mude isso. Mude isso. Nós somos salvos não porque nós fazemos algo para Deus, mas porque Cristo fez por nós. E Paulo colocou isso ali. Eu sou salvo não por algo que eu faça para Deus, que eu não tenho a menor condição de agradar a um Deus santo,
Mas Jesus fez tudo por mim. E a minha mente foi mudada nesse ponto. Eu desisti de mim. Então, a minha palavra aqui para vocês, no finalmente... nossa, quanta coisa eu coloquei no slide. Não costumo colocar tanta coisa assim. A evidência de que, de fato, você encontrou Jesus, de que o teu centro de comando, teu coração foi mudado, é que você primeiro desistiu de você, das suas formas de tentar o favor de Deus por si mesmo. Você confiou em Cristo. Nossa, pastor, mas agora vai ficar fácil assim? O pessoal vai sair daqui pecando, a desistir de mim, então você foi transformado? Então a transformação tem frutos. Porque o teu centro de comando é outro, a tua raiz foi mudada. Você quer agora obedecer, tá? O que de fato mudou na tua forma de pensar? Faz um check-up hoje. De sentir, de agir com relação ao pecado, com relação à igreja, com relação a Cristo. O que mudou na tua vida mesmo? Sua forma de ver a vida foi transformada ou ser cristão é só uma área da sua vida que você abre aos domingos? Pode ser que teu coração não tenha mudado. Você é um frequentador de igreja, sem ter o centro de comando mudado. Porque você continua pensando como pensava antes. Você continua gostando do que Deus não gosta. E está tudo bem. Você não faz nada para sair disso. Cuidado. É um alerta. O quanto você ama o que Deus ama. O quanto a sua vida está moldada, a tua mente, a tua emoção, a tua vontade pela palavra. Quer um exemplo? O que é felicidade? Responde rápido. Dinheiro? Não, peraí, não, pastor, dinheiro não. Olha só. Cuidado. O mundo vai nos tomando. O que é felicidade para um crente? Felicidade, assim. Responda isso e veja o que precisa mudar na sua mente. O que é sucesso para você? O que você mais valoriza? Estou dizendo que você não possa valorizar a família. Claro, gente, tem coisa muito boa. Claro que ter dinheiro é bom, recurso financeiro é excelente, não só para você ter uma vida que é possível com comodidade, sem prejuízos para você com seus filhos, mas cuidado, se isso é a tua felicidade, precisa de conversão. Precisa da tua mente, precisa voltar ao Senhor aí. O que da tua vida, se for tirado, você vai acabar para você. O quê? Se tirar isso de mim, acabou a minha alegria. Você tem algo que responda a isso? Cuidado. Se Deus tirar hoje de você isso, mente, vontade, emoção. A metanoia, então, a conversão transforma a forma com a qual você vê a vida. E isso vem do coração. Por isso, então, voltando ao nosso subtítulo, guarde o seu coração. O coração como figura da integralidade da conversão. Guarde o seu coração. Mente, emoções e vontade. Peça a Deus para trabalhar em áreas que você sabe que precisa trabalhar. Que Deus abençoe vocês. Agradeço a oportunidade. Que o Senhor assim opere transformação e continue operando metanoia na sua vida. Amém. Pastor, ora para a gente. Depois do senhor orar, vamos encerrar a parte espiritual. Tem alguns avisos para o pessoal aqui, algumas coisas que a gente vai fazer. Mas ora para a gente, por favor. Vamos ficar em pé. Saímos um pouco do estado de sentados, né? Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, como é difícil, Senhor, muitas vezes para nós abandonarmos aquilo que o Senhor não gosta e nós sabemos. É difícil. Nosso pecado é grande, Senhor, em muitas áreas da nossa vida. Nosso orgulho, nossa vaidade, nossa presunção. Nós temos que abandonar essas coisas, Senhor. E nós sabemos que o Senhor já fez a transformação no nosso centro de comando, no nosso coração. Mas há tanto, Senhor, ainda que nós precisamos melhorar, nós sabemos disso. Por isso, opera em nós, Senhor. Faça em nós, Senhor. Nós somos fracos e nós nos reconhecemos fracos, Senhor. Porque é na nossa fraqueza que o teu poder se aperfeiçoa. Senhor, transforma a nossa vida diariamente, conforme a imagem do teu Filho. Faça-nos, Senhor, conhecer mais a tua palavra para identificarmos mais pecados, abandoná-los, Senhor, sentirmos tristeza por eles,
ódio, repulsa, e também transforma a nossa maneira de ver a vida, Senhor, com a mente de Cristo, para nos alegrarmos como o Senhor se alegra. As suas leis, Senhor, não são pesadas, elas são o nosso prazer, Senhor. E como é difícil, Senhor, muitas vezes, termos prazer na tua lei, porque o pecado nos assedia, Senhor. Tem misericórdia de nós, dá-nos, Senhor, que tenhamos prazer e satisfação no que o Senhor tem prazer e satisfação. Transforma a nossa mente, a nossa vontade e o nosso coração, Senhor, para que nosso fruto seja agradável ao Senhor. Abençoa, Senhor, cada um nesta igreja. Que haja, Senhor, de fato, transformação de vida, passo a passo, de glória em glória, até chegarmos à maturidade, à plenitude, que é quando o Senhor voltará para pegar a tua igreja, Senhor. Enquanto isso, molda-nos à imagem de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Pode sentar, pastor. Quando vocês entraram, estava distribuindo ali uns papeizinhos para pegar um número. Todo mundo pegou? Alguém não pegou o papelzinho? Todo mundo pegou? Eu estou com 2 livros aqui. Para quem não viu na entrada, a gente tem um stand aí da Cultura Cristã, editora da Igreja Presbiteriana do Brasil. E tem alguns livros ali que o Davi pré-selecionou para a gente. Então, quando vocês estiverem saindo, dê uma olhada lá, prestigie, ajude, contribua, né, na produção de boa teologia para as nossas vidas que a editora tem trazido. Deus se revela através de um livro, né? Existem livros para nos auxiliar aí a entender melhor essa revelação de Deus. Então, dê uma olhada ali e compre se você quiser. Eu vou pedir para alguém tirar um número aqui. Eu estou com 2 livros aqui, eu vou sortear os 2. Os 2 são da editora, tá? Escolhe um número aqui, André. Sem olhar, fecha o olho. Não. O Rinaldo pode ficar com o olho aberto. Pegou 2 da operação. Número 30. Entrega lá para ele, para mim, amor. Legado missional de Calvino. Escolhe outro, André. Fecha o olho de novo. Deu só um dessa vez? Número 10. Tá zoando. É o livro, aqui é o livro que a gente vai começar a usar na nossa aula. Tem certeza? Vamos sortear outro, então. Escolhe um aqui, você. Eu coloquei de volta, foi o 10 de novo. É Deus. Número 61. Entrega lá pro Nevinho. Foi bom. Amém. Amém. Passa para mim ali, por favor. Amanhã, aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário, nós teremos a continuação aqui. Mesmo horário não, verdade. Mas provavelmente esse horário a gente ainda vai estar aqui, se Deus quiser. A partir das 16 horas, nós iniciaremos a segunda etapa aqui da nossa conferência. Nós teremos 2 palestras, um para os casados, um para os solteiros, que vai ser lá embaixo, um café da tarde e depois o culto. Todo mundo que está aqui, que vai vir amanhã, se inscreveu para o café que a gente vai ter? Sim. Se alguém não tiver se inscrito ainda, ou se inscreve, ou então fala comigo, por favor, até o final. O pastor está convidado a voltar amanhã, se quiser. Tudo bem. E é isso. Tem mais algum? Não. Tem mais nada para frente, né? Acabou. É isso, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Antes de sair, calma, a gente vai tirar uma foto. Tá? A gente tirar uma foto. Aqui atrás. Todo mundo aqui, ó. Amém? Todo mundo aqui para frente para a gente tirar uma foto. Além disso, quando vocês saírem, lá na frente tem uma lembrança.